A gente poder se reunir, né? Para cultuar ao nosso Deus. Estamos muito felizes pela vida de cada um de vocês. E nós queremos iniciar esse culto orando, pedindo a Deus o seu direcionamento neste culto, que em tudo nós possamos prestar um culto que exalte, engrandeça o seu nome. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, por essa oportunidade, esse privilégio que o Senhor nos concede de virmos à Tua casa. Nós estamos aqui para celebrar a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua graça que foi derramada sobre as nossas vidas através de Jesus Cristo. Muito obrigado. Essa noite nós queremos levantar as nossas vozes para poder falar como o Senhor é grande, como o Senhor é maravilhoso. Queremos ouvir, Pai, da Tua palavra e queremos ser edificados por ela. Por isso, nessa noite, nós pedimos a direção do Teu Espírito. Que o Senhor seja exaltado em nosso meio, que esse culto seja agradável ao Senhor, que em tudo nós possamos honrar e glorificar o Teu nome. É a nossa oração, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero convidá-los a vocês abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 21. Nós faremos a leitura dos versículos 5 até o versículo de número 18. Evangelho de Lucas, capítulo de número 21. Deixar um tempinho os irmãos encontrarem. Lucas, capítulo 21. Assim está escrito a palavra de Deus. Alguns de seus discípulos começaram a falar das pedras magníficas e das dádivas que adornavam o templo. Jesus, porém, disse: virá o dia em que estas coisas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. Então eles perguntaram: Mestre, quando isso tudo acontecerá? Que sinal indicará que essas coisas estão prestes a se cumprir? Ele respondeu: não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e afirmando: chegou a hora. Mas não acreditem neles. E quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas ainda não será o fim. E continuou: uma nação guerreará contra outra, e um reino contra o outro. Haverá grandes terremotos, fome e peste em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais no céu. Antes de tudo isso, porém, haverá um tempo de perseguição. Vocês serão arrastados para sinagogas e prisões, e por minha causa serão julgados diante de reis e governadores. Essa, contudo, será a sua oportunidade de lhes falar sobre mim. Mais uma vez lhes digo que não se preocupem com o modo como responderão às acusações contra vocês, pois eu lhes darei as palavras certas, e tanta sabedoria que seus adversários não serão capazes de responder e nem contradizer. Até mesmo seus pais, irmãos, parentes e amigos os trairão, e até matarão alguns de vocês. Todos os odiarão por minha causa, mas nem um fio de cabelo de sua cabeça se perderá. Amém? Essa é uma realidade que tem se aproximado, não é mesmo? Mas a gente pode descansar no cuidado de Deus, de que nem mesmo um fio de cabelo da sua cabeça se perderá. Ele é quem cuida de nós. E é Ele quem nós celebramos essa noite. Por isso, eu quero lhe convidar. Vamos ficar em pé? Vamos cantar louvores ao nosso Deus? Boa noite a todos. Deus te deu uma nova oportunidade de adorar a Ele essa noite, amém? Amém.
os confins da terra, proclamar tua palavra. Anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Se ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, não poderia mais viver só para mim. Vou viver pra Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei e te servirei pra sempre. Vou até os confins da terra, proclamar tua palavra. Anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Se ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, não poderia mais viver só para mim. Vou viver pra Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei e te servirei. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei e te servirei. Sempre te amarei e te servirei pra sempre. Com a próxima canção, nós vamos retirar as ofertas e serão destinadas para o projeto Espanha. Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço para sempre. Te amarei, te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, é o grande eu sou. Ele é um Cordeiro que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei.
poderoso. Tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço para sempre. Te amarei, te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tuas dos ímpios. O Senhor Deus é o sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que te confia. Luz do mundo, vieste à terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer
Obrigada, Jesus. Obrigada por sua morte na cruz, que um dia nos salvou e nos libertou dos nossos pecados. Te agradecemos, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu estar na sua casa. E agora, Senhor, te pedimos que o Senhor venha abençoar a pregação, que a gente possa aprender cada dia mais de Ti. Venha falar conosco, toca no nosso coração, que a gente possa entender de fato aquilo que o Senhor quer nos transmitir nessa noite. É que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, podem tomar os seus assentos. As crianças podem ir para o cultinho com o professor Victor. Esse papai eu conheço. Primeiramente, a gente quer saudar todos que nos visitam, dizer que é um motivo de muita alegria tê-los conosco, que vocês possam se sentir em casa, que vocês possam se encontrar nessa igreja e realmente entender que aqui é um local para pertencer, é uma família. Sejam muito bem-vindos. Amém? Então hoje nós vamos dar sequência à nossa série de mensagens na carta de Paulo aos Gálatas. E mais uma vez eu quero convidá-los, nós fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor, como Tu és bondoso, humildemente nós te pedimos, fala conosco, através da pregação da Tua palavra. Que eu possa ser um instrumento na vida da Tua igreja, Pai. Que a Tua palavra venha de encontro ao nosso coração. Que ela venha edificar a Sua igreja. Que ela venha transformar os nossos corações. Confiamos no poder do Teu Espírito para fazer tudo isso. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Em 29 de setembro de 1982, uma crise contra a saúde pública chocou os Estados Unidos. Um crime contra a saúde pública chocou os Estados Unidos. 3 mortes foram registradas por envenenamento com cianeto de potássio, uma das toxinas mais letais conhecidas pelo homem. Ao longo dos 3 dias seguintes, mais 4 pessoas morreram pela mesma causa. O que será que essas pessoas tinham em comum? Todas elas haviam sido medicadas com Tilenol. Após algumas investigações, concluíram que se tratava de uma sabotagem das embalagens do medicamento. A investigação constatou que era muito provável que houve uma sabotagem nas embalagens. Alguém teria adquirido aqueles medicamentos em pontos de venda diferentes de Chicago, e durante algumas semanas eles adicionaram com uma seringa o cianeto a essas cápsulas. Até porque o comprimido ele era gelatinoso. Então, teria retornado sistematicamente às lojas e devolvido as embalagens às prateleiras. Nunca se encontrou aquele que praticou esse crime. Mas fica evidente que aquilo que era para restabelecer a saúde, quando foi adulterado, ao invés de trazer uma melhora, ao invés de trazer vida, trouxe morte. Por que eu digo isso? Porque é exatamente o que acontece quando o evangelho é adulterado. Ele pode até dar falsas sensações de que tudo está indo bem.
mas mata lentamente. Semana passada nós iniciamos a exposição no primeiro capítulo de Gálatas. Nós vimos que do versículo de número 1 até o versículo 5, o apóstolo Paulo ele estava fazendo uma defesa do seu apostolado. Ele mostrou claramente que ele não foi chamado por homem algum, mas ele foi chamado pelo próprio Deus. E já na introdução da carta, os versículos 3 a 5, ele faz aquilo que é uma apresentação, um resumo do que é o Evangelho. E no texto que nós meditaremos hoje, eu já lhe convido a você a abrir a sua Bíblia, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1, nós veremos do versículo 6 até o versículo 9. No texto de hoje, Paulo está empenhado em mostrar que não há outro Evangelho. Você abriu a sua Bíblia? Estará projetado também, aqui à minha direita. Gálatas, capítulo de número 1, os versículos 6 até o versículo 9. Assim está escrito: Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro Evangelho, que na realidade não é o Evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um Evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um Evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. O que está acontecendo aqui? Por que Paulo está sendo tão pesado com aqueles irmãos? Tristemente, as igrejas da Galácia estavam sendo seduzidas pelos falsos mestres judaizantes. Paulo havia plantado aquelas igrejas, ele havia ensinado o Evangelho de Jesus, o qual ele recebeu não por conhecimento, mas por revelação do próprio Deus. Mas rapidamente, eles estão dando ouvidos a falsos mestres. E esses falsos mestres judaizantes estavam ensinando que era necessário que o povo se circuncidasse, guardasse a lei, a dieta religiosa, para que então eles pudessem ser salvos. Esses falsos mestres, eles estavam insistindo que todo cristão gentil deveria também se tornar judeu. É por isso que Paulo escreve nesse tom com eles, para dizer que qualquer desvio do Evangelho é voltar para a escravidão, é trilhar um caminho de morte, porque somente a mensagem do Evangelho, somente a mensagem de Jesus é capaz de nos dar vida, é capaz de nos libertar. Por isso que essa carta é conhecida como a carta da liberdade cristã. O apóstolo Paulo não faz rodeios. No versículo 6 ele é direto. Olhando, sabendo da situação das igrejas da Galácia, ele diz: olha, eu estou admirado, eu estou perplexo, eu estou surpreso, eu não consigo acreditar que vocês estão abandonando tão rapidamente o Evangelho. Vocês estão abandonando aquele que chamou vocês pela graça de Jesus Cristo, para seguirem um outro Evangelho. A indignação de Paulo é: como que pode? Vocês foram chamados pela graça, e agora vocês estão dando ouvidos a falsos mestres judaizantes, e vocês estão indo de volta em direção à escravidão. Meus irmãos, a fé cristã, ela é revolucionária, porque ela diz que Deus nos chamou, não fomos nós que o chamamos. Ele nos adotou como filhos, Ele nos aceitou,
apesar de não merecermos. Essa é a ordem do Evangelho. Deus nos aceita, então nós seguimos. Em outros sistemas religiosos, a ordem é inversa. Você precisa fazer algo a Deus. Não é assim? Faça algo, então você será aceito. O Evangelho não funciona dessa maneira. Isso precisa ser claro em nossa vida. Porque se acrescentarmos qualquer coisa a Cristo como requisito para sermos aceitos por Deus, o apóstolo Paulo está dizendo isso é estar longe do Evangelho, isso é estar se afastando do Evangelho. É exatamente o que Paulo está escrevendo. Gálatas, vocês estão seguindo um outro Evangelho. E ele diz o que é esse outro Evangelho, versículo 7. Na realidade, não é o Evangelho. É interessante que Paulo, o jogo de expressões que Paulo utiliza aqui, a expressão outro é para dizer o que eles estão seguindo não é o Evangelho. Essa palavra, no original, no grego, Paulo utiliza a palavra héteros, que significa outro de natureza completamente diferente. O que Paulo está enfatizando aquelas igrejas é que eles estavam abandonando a Jesus para seguir uma outra coisa. Qualquer outra coisa, menos o Evangelho. Uma natureza tão diferente que é impossível dizer que aquilo era cristão. É uma outra religião. E Paulo faz questão de dizer, isso a qual vocês estão seguindo não é o Evangelho. Aliás, não há outro Evangelho. Paulo está dizendo aqui, não existem vários evangelhos. Existe apenas o Evangelho de Jesus Cristo, revelado por Cristo, entregue pelos apóstolos e repassado a nós. Ou estamos crendo e vivendo esse Evangelho, ou então nós estamos fabricando um sistema religioso que não tem nada a ver com Cristo. Essa é a realidade que os Gálatas estavam enfrentando. Outro Evangelho é nenhum Evangelho. Mudar o Evangelho significa perdê-lo. Mas talvez você esteja se perguntando, por que nós falamos disso? Por que estamos falando disso? Porque nós não estamos longe dessa realidade. O que Paulo combateu em sua época, Lutero também batalhou na sua, e é o que nós testemunhamos em nossos dias. Não é mesmo? Os Gálatas, eles haviam se afastado do Evangelho. E quando nós falamos e pensamos nesse desvio, nesse afastamento, o que nos vem à mente? Quando você pensa em alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, desviado, o que você pensa? Às vezes, nós podemos ser levados a pensar que pelo passado deles, pelo passado dos Gálatas, deles seguirem as religiões pagãs, que esse abandono que está ocorrendo aqui é um retorno a essas religiões. Mas não. Talvez a gente olhe e pense, alguém afastado de Deus é alguém que está vivendo uma vida de libertinagem. Mas não é isso que está ocorrendo. Os Gálatas não estavam indo para a libertinagem, mas eles estavam indo a fundo em suas arrogâncias religiosas. Eles estavam abandonando a relação graciosa com Deus, a relação de serem amados por Deus, de serem filhos. Estavam confiando em seus
desempenhos religiosos. Fica evidente, à luz da palavra de Deus, à luz dessa carta, que há pelo menos duas maneiras de se afastar do Evangelho. As duas, igualmente perigosas, igualmente escravizantes e mortais. Quais são elas? Libertinagem, pessoas que viram as costas para Jesus e querem viver a vida por si mesmo, seguindo tão somente os seus instintos e os seus desejos. Mas há outra maneira, que é o legalismo. Pessoas que abandonam a graça de Jesus e passam a querer viver um relacionamento com Deus para provar para si mesmo e para os outros que são dignos de adoração, de admiração. Barganham com Deus, se acham bons suficientes e por isso Deus tem que favorecê-las. Paulo está chamando a atenção a essas duas maneiras de se afastar do Evangelho. Mas normalmente nós pensamos que quem está afastado é somente aquele que deu as costas para Deus e está vivendo uma vida libertina, apenas para satisfazer os seus desejos, querendo viver de forma autônoma de Deus. Por que nós pensamos isso? Porque é algo mais escancarado, é algo mais visível, não é mesmo? Fica claro de ver. Mas sabe o que Paulo está fazendo? Está dizendo que há algo ainda mais perigoso que a libertinagem, que é o legalismo, que é a religião do desempenho. Você pode passar anos se enganando, achando que você está firme, achando que está caminhando no caminho de Jesus, mas sem perceber que está usando do seu desempenho para querer conquistar as bênçãos dele. Achando que é melhor que os outros. Já aconteceu com você? De olhar para alguém e dizer, eu não sou tão ruim assim. Fulano peca demais, eu não peco tanto assim. Só porque o pecado do outro é diferente do nosso? Meus irmãos, vamos ser sinceros. Eu e você somos tão ruins quanto. Se não é a graça de Deus refrear o nosso coração, a gente não sabe onde que estaria hoje. Estaríamos completamente perdidos. Outro pensamento muito comum de se viver dessa maneira é: Deus só me abençoou porque eu fiz algo. Barganha também é legalismo. Meus irmãos, na vida cristã tudo é pela graça de Deus. Quem você é, o que você tem é pela graça de Deus. O que Deus concede a você não é com base no seu desempenho. Porque Deus pode dar muito a você e a mim não me dá nada. É somente pela graça. Não há como barganhar com Deus que não precisa de nada. Na Escritura, nós temos diversos exemplos do que é uma vida de libertinagem e legalismo. Vocês me permitem dar um exemplo? Abra sua Bíblia, no Evangelho de Lucas. Não estará projetado aqui, mas eu quero que você acompanhe esse texto comigo. No Evangelho de Lucas nós temos um exemplo claro sobre isso. Capítulo 15. Nesse capítulo, Jesus conta 3 parábolas. E uma delas é de um pai que tem 2 filhos, mais conhecida por a parábola do filho pródigo. Vocês acharam? Lucas capítulo 15. Faremos agora a leitura dos versículos 11 até o 13. Assim está escrito. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos.
O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. É nítida a maneira que esse filho decidiu viver, não é mesmo? Que caminho ele escolheu? Libertinagem? Está claro. É nítido isso. Ele vive de maneira irresponsável longe do pai. E depois dele ter gastado tudo, o texto seguir diz que há uma grande fome. E ele então começa a passar por necessidade. Interessante que o texto diz: e ele caiu em si. Ele lembrou dos empregados do seu pai, que eles tinham comida de sobra, mas ele, filho, estava ali morrendo de fome. Ele volta para a casa do pai. O pai, ao ver ele chegando, cheio de compaixão, corre até ele, o abraça e o beija. O filho, ele reconhece a sua miséria. Nesse abraço ele diz ao pai: olha, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai, cheio de alegria, porque o seu filho havia retornado, ele diz aos seus servos: tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem. Nós vamos fazer uma festa, nós vamos comemorar, pois o meu filho que estava morto, ele voltou à vida, ele estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Que alegria do pai em ver o seu filho retornando, não é mesmo? Mas lembram que o pai tinha 2 filhos? Onde estava o outro filho? O filho mais velho estava no campo. E ao retornar para casa, ele vê uma festa acontecendo. E ele chama um servo e pergunta: olha, o que está acontecendo? Que festa é essa? Esse servo responde: o seu irmão voltou. E o seu pai está preparando um novilho, porque o recebeu de volta são e salvo. Qual é a reação desse filho? Versículo 28. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Isso se deu pelo fato de o seu pai não somente aceitar de volta o filho mais novo, mas também presenteá-lo com um banquete. Na percepção do filho mais velho, não era o seu irmão quem merecia receber esse banquete, não era o seu irmão quem merecia essa festa, mas sim ele mesmo. Por quê? Ele sempre foi alguém moralmente correto. Ele sempre esteve ao lado do pai. Então ele olhava para o irmão, depois do irmão ter feito tudo o que fez, e ele achava que o irmão não merecia. E ao ver o seu pai demonstrar graça e compaixão com o irmão, com o filho mais velho, mais novo, o seu coração explode de ira. Ele não ama o pai. Ele ama o que o pai pode dar. E por isso ele acredita que se ele fizer tudo certo, o pai é obrigado a fazer coisas por ele. Ao ver o pai abençoando quem não merece, o seu coração é despertado um profundo sentimento de ira. Isso é legalismo. Isso é longe do Evangelho. Mas outro sinal de legalismo que nós encontramos no filho mais velho é o orgulho. Versículo 30. O filho mais velho, conversando com o pai, ele não se via pecador como o filho mais novo.
Isso fica evidente até mesmo pela maneira como ele se refere ao seu irmão. Na conversa com o seu pai, ele diz: esse teu filho. Porque para ele havia uma diferença gigantesca entre ele e o seu irmão. Isso deveria ser levado em consideração pelo pai, quando esse pai fosse recompensar os seus filhos. Esse é um outro sinal de legalismo, de religiosidade. Um sentimento de superioridade aos demais. Isso acontece quando nós deixamos de perceber o potencial pecaminoso do nosso coração e passamos a acreditar que a nossa obediência moral nos faz merecedores de algo. Deus deve me abençoar porque eu cumpro todos os rituais da lei, porque eu sou moralmente correto. Por isso Deus tem que me obedecer e fazer algo. Outro sinal é que esse filho, apesar de estar na casa do pai, ele tinha um sentimento de escravidão. Versículo 29, ele diz: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço. Nunca desobedeci às tuas ordens. Sabe o que é isso? Com essas palavras, o filho mais velho revela que a sua obediência era apenas um dever. Não havia alegria, não havia prazer, não havia amor em servir ao Pai. E é exatamente isso que um outro evangelho faz: aprisiona, escraviza. Esse era o sentimento do filho mais velho. Todos esses anos eu estive aqui, e agora vem esse aí, depois de ter gastado, perdido tudo, e o pai ainda o recompensa, e eu aqui que tenho feito tudo. Como eu disse, ele não ama o pai, porque se de fato ele amasse, ele desfrutaria da presença do pai, não do que o pai poderia oferecer. Um outro sinal claro no coração do filho mais velho é a sua insegurança. A parte B do versículo 19 diz: mas tu nunca me deste nem um cabrito, para eu festejar com os meus amigos. A afirmação dele deixa claro a sua insegurança. A insegurança que estava em seu coração em relação ao amor do pai. Para ele, o seu pai não o amava, uma vez que ele não recebeu a mesma demonstração de amor do pai. Um coração legalista acredita que o pai o ama somente por causa dos seus próprios méritos. E quando algo sai errado, esse amor é colocado em dúvida. Meus irmãos, todo cristão luta contra o legalismo. Porque todo coração adora fabricar glória para si. É exatamente isso que Paulo está combatendo em Gálatas. Se você acredita que Deus te abençoa, ou te salvou por algo que você fez ou faz, você precisa rever isso. Pois pode ser que você esteja seguindo apenas uma religiosidade, não a Cristo. E todo legalismo trará sobre você, um fardo pesado. Todo legalismo trará nos seus ombros um fardo difícil de suportar. Trará escravidão. Mas o convite de Jesus é diferente. Qual é o convite de Jesus? Jesus diz: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo,
e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Por quê? Diferente do legalismo, diferente das religiões, ele diz: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é a maravilhosa verdade do Evangelho. Acontece que muitos tentam perverter essa verdade. É o que os falsos mestres estão fazendo com os Gálatas. Voltamos ao nosso texto de Gálatas. A parte B do versículo 7. O apóstolo diz que algumas pessoas estão perturbando a igreja da Galácia, querendo perverter o Evangelho de Cristo. É exatamente o que falsos mestres fazem. Perturbam a igreja, pervertem o Evangelho. E muitos desses discursos têm até cara de piedade. Muitos discursos parecem ter cara de uma boa espiritualidade. Mas muitos têm sido ensinados a viver uma vida de barganha, uma vida de legalismo. Ao ponto de muitos não se sentirem cristãos porque são ensinados de maneira errada como é o relacionamento com Deus. Em conversas com conhecidos, muitos se sentem inferiores porque têm uma mentalidade de que é necessário chegar a um padrão estabelecido. E como não se consegue chegar a esse padrão, essa pessoa se sente inferior, não se sente nem mesmo cristão. Será que esses falsos mestres, será que esses falsos ensinos não estão por aí hoje? Meus irmãos, o que eu tenho para dizer é que as roupagens são apenas diferentes. Em alguns locais, a judaização está voltando. Apóstolo, shofar, primícias. Basta a gente observar por aí os danos que a maldita teologia da prosperidade fez nos últimos anos. Se você pesquisar os livros ditos cristãos hoje que mais são vendidos, são livros que distorcem quem Deus é. Livros que querem colocar o homem no centro, o homem como soberano, o homem como protagonista da história. Esses dias, no meu Instagram, apareceu um vídeo de um pastor muito famoso na internet. Não é porque é famoso que é bom, né? Mas que apareceu com diversas curtidas. E eu fui ouvir a fala dele, e ele dizia o seguinte: Deus, aquela calma dele, Deus tem o lápis do destino em suas mãos, mas o homem tem a borracha das decisões. E ele diz mais: a vontade de Deus só se cumpre em você quando você, por livre-arbítrio, coloca tudo na mão dele. Observem que essa frase parece fazer sentido, não é mesmo? Principalmente para nós, pós-modernos, que fomos ensinados a pensar em nós como centro de tudo. O que tem de errado? É que essa frase é completamente diferente do que diz as Escrituras. Na Bíblia, quem é soberano sobre tudo e sobre todos? Deus. Mas nessa frase que eu citei, quem é soberano? O homem. Por quê? Porque Deus só pode agir se o homem colocar as coisas na mão de Deus. É esse Deus tão fraco que vocês creem? Que só pode agir se o homem permitir? A minha Bíblia diz assim: agindo Deus, quem impedirá? Estamos diante do Todo-Poderoso, daquele que é soberano,
daquele que fez mar se abrir, daquele que fez sol parar. Nós não estamos diante de um Deus que Ele olha para nós e diz: e agora? O que eu faço? Diz aí, o que você quer? O Deus pregado dessa maneira não é o Deus da Bíblia. Assim como na época de Paulo, que tentaram perverter o Evangelho, na nossa época também tem falsos mestres, falsos ensinos tentando perverter o Evangelho. Por isso, meus irmãos, ser cristão não é alguém que faz algo, mas é alguém que recebeu algo. É alguém que recebeu gratuitamente o presente dado por Deus. E esse cristão, ele reconhece que não é bom por si mesmo. Ele necessita de um Salvador. Se tornar um cristão não é chegar a um padrão que Deus estabeleceu, mas é reconhecer que você não consegue chegar lá sozinho. Você precisa de Cristo. Eu preciso de Cristo. Qualquer coisa fora disso irá escravizar você. Qualquer coisa fora disso é religião. Qualquer coisa fora disso é coisa inventada por homens. Mas talvez você pergunte: então nós não devemos obedecer os mandamentos de Deus? Sim, devemos. Porque nós fomos alcançados pela graça. Recebemos gratuitamente a salvação. Tivemos o coração transformado. Então nós obedecemos os seus mandamentos, porque fomos alcançados. O legalista toma a lei e a usa de uma forma que a mereça a salvação. Não se enganem. Legalismo é uma tentativa de salvação. É uma recompensa pelo que eu faço. Mas no cristianismo é obediência em resposta ao que Cristo fez. Amém? Os versículos 8 e 9, nós temos as consequências do abandono desse evangelho, do verdadeiro evangelho. Alguém até olha e vê esse texto e pensa: nossa, Paulo, que pesado você. Mas precisa ser. Paulo está usando uma linguagem tão intensa, pois o que está em jogo é algo muito sério. O que está em jogo é o nosso conhecimento de Cristo, a verdade do Evangelho e o destino das almas das pessoas. Versículo 8 e 9. Mas, ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Mesmo que um anjo, mesmo que qualquer pessoa que seja, anuncie um evangelho diferente das Escrituras, Paulo diz que ele é maldito. Vocês estão observando a seriedade disso? É por isso que nós somos zelosos com as Escrituras. Sabemos o peso que é, a responsabilidade que é. Nós não estamos brincando aqui. Não é pouca coisa que está em jogo. Lutero dizia: mesmo que faça chover milagres todos os dias, se não estiver de acordo com a palavra de Deus, deve ser rejeitado. Paulo está se inserindo aqui, dizendo: mesmo que eu mude de ideia um dia, que seja amaldiçoado. Fica claro que não há outro evangelho. Se alguém anuncia um evangelho diferente do de Cristo, é falso, é um veneno, é maldito, não salva, mas escraviza e mata.
finalizando, e finalizando mesmo, porque, né, às vezes o pessoal fala finalizando e vai mais meia hora, finalizando. Talvez você esteja se perguntando, já que o único evangelho é tão fundamental, e qualquer alteração se torna um falso evangelho, como saber que o evangelho em que nós cremos é de fato verdadeiro? Como sabemos que não se trata apenas de um evangelho que nós sentimos ser verdadeiro, ou que nos foi dito que é verdadeiro? Será que a gente não está enganado? Keller escreve que aqui Paulo está utilizando um prumo. Paulo está utilizando um padrão. E esse padrão é o Evangelho. O Evangelho proclamado por Paulo e pelos outros 12 apóstolos. O Evangelho que receberam de Cristo. O Evangelho que eles ensinaram. O qual nós encontramos nessa carta, o qual nós encontramos em toda a Bíblia. Ele diz, ainda que nós ou um anjo pregue um Evangelho diferente, que seja maldito, ele se inclui. Porque o Evangelho não é de Paulo. O Evangelho não é de Pedro. O Evangelho não é meu. O Evangelho é de Cristo. E qualquer alteração é maldito. Ninguém pode alterar o Evangelho. Nem anjo, nem pastor, nem igreja, nem os nossos sentimentos, nem mesmo o nosso intelecto pode alterar. Nada. Por isso que a Bíblia, ela deve ser a nossa única regra de fé e prática. Porque ela nos mostra que o Evangelho é as boas novas, as notícias alegres, de que fomos alcançados pela graça, de que fomos salvos, fomos libertados da escravidão do pecado e da penalidade dele. Isso é feito por intermédio apenas, tão somente, de Cristo. Meu irmão, minha irmã, você é aceito por aquilo que Jesus fez. E ponto. Qualquer coisa que formos fazer é em resposta ao amor com que Ele já nos amou. Não fazemos mais para sermos amados e aceitos. Já somos amados e aceitos. Agora nós obedecemos porque nós queremos desfrutar do Pai, da presença do Pai. Se a sua realidade é fazer para merecer, repense o seu cristianismo. Reveja muita coisa. Talvez não, certamente, se você pensa dessa maneira, você está seguindo meramente uma religiosidade e não a Cristo. Mas o caminho do Evangelho é um só, Cristo Jesus. E é a Ele que nós queremos dedicar e se entregar o nosso coração e a nossa vida. Porque fomos amados sem merecer. Amém? Vamos orar? Tu és bondoso, Pai. Eu sei que por muitas vezes nós somos tentados a querer pensar que somos bons o suficientes e, portanto, o Senhor tem que fazer algo em relação a isso. Nós não merecemos absolutamente nada. Todos nós merecíamos unicamente a condenação eterna, a penalidade pelos nossos pecados. Mas graciosamente o Senhor nos adotou, o Senhor nos fez ser família, o Senhor nos tornou um povo. E em resposta desse amor tão gracioso, nós queremos viver uma vida que glorifique ao Senhor, não por barganha, não por troca, mas porque o Senhor nos amou. E por isso nós queremos desfrutar desse relacionamento. Não são pelas nossas obras, não é pelo nosso desempenho,
mas é porque o seu sacrifício foi perfeito. O Senhor nos deu essa chance. O Senhor nos resgatou. E por isso nós celebramos. Amém. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez? Cantar aquele que é digno do nosso louvor? Fique de pé. Adorar-te com meu coração, sim, louvar-te com paixão. Vou buscar-te enquanto eu viver, vou seguir-te, tua vontade fazer. Fazer. Tu és Deus de toda a glória, te darei o meu amor, tu somente eu vou adorar, tu somente és digno do meu louvor. Eu me curvo, te exalto, meu Rei, teus braços me entregarei, ao teu trono me achegarei, e para sempre em ti confiarei, eu confiarei. Tu és Deus de toda a glória, te darei somente és digno do meu louvor. Tu és Deus de toda a glória, te darei o meu amor. Tu somente eu vou adorar, tu somente és digno do meu louvor. Meus irmãos, se você desejar ficar em pé, pode, mas se quiser sentar, pode também, é rapidinho, 1 minutinho, apenas para nós passarmos os avisos. Antes de passar, eu já quero chamar o nosso presidente, Miro, aqui para orar por nós daí, e eu vou dando a programação. Meus irmãos, a nossa programação da semana é a seguinte: terça-feira, nós temos oração, nós iniciamos há 15 dias, nós estamos fazendo a cada 15, né? Uma terça nós temos oração, e na outra nós temos estudo, né, o pequeno grupo. Nessa terça nós teremos oração. Um outro aviso muito importante é que no próximo domingo, último domingo do mês, nós faremos um culto, nosso culto é sempre de manhã, mas não terá café. Normalmente a gente faz o culto com café quando tem 5 domingos, né? Então a gente vai ter somente o culto e será às 9h30, e depois os irmãos estão livres para poder nos convidar para o churrasco, né? Então, vai que, né? Um outro aviso é o nosso grupo de estudos bíblicos, estudos teológicos. Nós encomendamos os materiais, estão chegando, chegou uma parte, agora vai chegar os outros. Se você que deseja estudar mais a palavra de Deus, estudar a teologia, e gostaria, né, de ter esse tempo conosco, nos procure, fale comigo. Alguns irmãos já têm nos procurado, e nós queremos dar início na primeira semana já de setembro. Então, está logo aí. Também um outro aviso é marmitex de feijoada. Não é da nossa igreja, mas a gente está fazendo a divulgação dos nossos irmãos da Jocum de Passo Fundo. Eles estão fazendo essa feijoada a fim de arrecadar recursos
para comprar os materiais para o Nico. Não sei se vocês sabem, mas Nico é um acampamento. É maravilhoso. Inclusive, quando tiver, a gente vai fazer campanha aqui, né, para os irmãos irem. Vale muito a pena ir, é muito bom. E eles estão organizando essa feijoada. 45 por marmitex. Serve 2 pessoas. Será no próximo domingo, dia 27 também. Quem desejar pode falar comigo e aí a gente passa a vocês os ingressos, tá bem? Os avisos seriam esses. Vamos orar? Finalizar esse nosso culto abençoado? Nosso presidente. Ficamos em pé, por favor. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo privilégio de poder ouvir Tua palavra mais uma vez, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tens falado com cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque este lugar é um lugar que é pregado a Tua palavra pura. Obrigado, Senhor, porque Tu tens colocado em nossos corações aquilo que de fato Tu queres de nós, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu falas com cada um de nós. Com certeza, ao sair desse culto hoje, Pai, não seremos mais as mesmas pessoas, mas fomos tocados pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque Tu usa o pastor Adrian como Teu servo. Te louvamos, Pai, te agradecemos, porque Tu és um Deus maravilhoso. Um Deus grandioso, um Deus que cuida e um Deus que aceita nós como somos fracos, falhos, pecadores, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós somos talvez que nem o filho pródigo. Obrigado, Pai, que nós temos a oportunidade de também cair em si, de voltar para Teus braços, de voltar para casa, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso. E agora te pedimos também pela semana, Pai, que Tu cuides de cada um de nós, nossos afazeres, nosso trabalho, nossos estudos, nossas viagens. Proteja, Pai. Continue guardando cada um de nós, Pai. E nós confiamos, acreditamos que estamos sempre cuidados, protegidos por Ti, Senhor. E eu te peço por cada pessoa que está aqui nesta noite. Também aqueles que não puderam estar aqui nesta noite, Pai. Aqueles que estão pedindo, estão sedentos também da Tua palavra, Pai, que Tu também possas tocar o coração dessas pessoas. Ajuda-nos, cuide de nós, Pai, e guarda-nos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês nessa semana. Se Deus permitir, nos vemos domingo novamente. Amém.